Américo, mas é inegável que isso contamina a disputa presidencial de alguma forma. A gente teve o trauma daquele atentado contra Donald Trump. Nesse último debate da ABC News, o tema das armas, da segunda emenda, foi muito discutido. É um tema que está na linha de discussão das eleições deste ano. Os democratas defendendo algumas restrições, por exemplo, o porte e posse de armas de cano longo, os republicanos dizendo que o direito da segunda emenda deve ser cumprido. É um tema que está aí na campanha eleitoral deste ano. Sem dúvida, Uribe. É um tema que sempre está na política americana, com uma divisão muito grande entre aqueles que são a favor do porte de arma e aqueles que são a favor de um controle muito mais duro com relação a isso, até pelo elevadíssimo número de pessoas mortas por arma de fogo nos Estados Unidos. Recentemente tivemos mais um episódio, há poucos dias atrás, de um atirador dentro de uma escola que acabou matando, infelizmente, mais gente dentro de uma escola nos Estados Unidos. Obviamente que precisamos ter ainda os detalhes. Por exemplo, seria alguém que fez alguns disparos contra o campo de golfe do Donald Trump? De qualquer forma, vai ser um ponto na campanha por alguns motivos, né, Uribe? Em primeiro lugar, porque já tivemos aí um atentado contra a vida do Donald Trump. Um atentado que foi repudiado por todas as forças políticas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, como deve ser. Não existe espaço na política para violência, isso nunca vai se resolver. Então, felizmente, o ex-presidente conseguiu escapar, mas além disso tem esse debate que você colocou. Os democratas, em sua maioria, tendo uma posição mais ao controle de parte das armas, pelo menos, e os republicanos ao contrário. Lembrando também, Uribe, que tanto a Kamala Harris como o seu vice-presidente, o Walz, os dois disseram que são portadores de armas, que eles mesmos têm arma. É também uma forma dos democratas, que são vistos como muito contra as armas, se colocarem tentando conseguir votos ali dos eleitores médios nos Estados Unidos, dizendo que eles não demonizam necessariamente as armas, mas que eles gostariam de um pouco mais de controle para evitar, por exemplo, essas matanças em campos de universidade, em escolas, em outros lugares, que a gente, infelizmente, vê com muita frequência. O próprio atirador que tentou tirar a vida do Trump tinha acesso a essas armas, comprou muitos dos armamentos que ele utilizou, muitas das munições, um pouco antes daquela tentativa de matar o Donald Trump num comício, e ele também tinha tido, inclusive, aulas de tiro. Felizmente, mais uma vez, o Donald Trump escapou com vida e, mais uma vez, nós temos que condenar, né, Uribe? Não existe o menor espaço para a política, para violência na política, perdão, seja nos Estados Unidos, no Brasil, onde a gente já fez aí também algumas reportagens este ano, infelizmente, com alguma violência nas cidades por conta das eleições municipais, mas não existe espaço para isso. Isso precisa ser condenado de todas as formas, Uribe. Sim, nós tivemos em 2018, por exemplo, um cenário de uma facada no candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Nós tivemos também atentado a tiros a uma caravana de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. E nós temos, como você disse, Américo, uma série de episódios. A gente noticiou nessa edição do Agora, por exemplo, uma candidata a vereadora que foi morta, sequestrada e morta. Então, a violência política acontece no mundo inteiro. Eu queria agora localizar a nossa audiência, quem acabou de ligar. A gente está em Breaking News aqui no Agora CNN, porque a CNN informa que tiros foram ouvidos próximos ao local onde Donald Trump participava de uma competição de golfe na Flórida. Felizmente, ele está a salvo. Américo, esse atentado contra Donald Trump, não esse episódio, porque a gente ainda está esperando informações, mas aquele atentado onde uma bala ricocheteou próximo à orelha de Donald Trump. Ele também obrigou o Serviço Secreto americano a fazer um reforço na segurança, porque a gente viu naquele episódio realmente que houve um erro crasso na proteção de um ex-presidente candidato à presidência dos Estados Unidos. Um erro muito grave, quase levou à morte de um ex-presidente, de um candidato à presidência dos Estados Unidos. Isso levou à demissão da diretora do Serviço Secreto, que é o órgão responsável nos Estados Unidos por garantir a segurança das autoridades e dos candidatos nas eleições do país. Isso também forçou uma revisão de muitos dados ali, de muitas formas de operação do Serviço Secreto, Uribe. Por exemplo, o ex-presidente Donald Trump agora só faz comício
edifício com proteções. Então ele tem vidros blindados ao redor dele, dentro da região do palanque onde ele está. Naquele momento foi muito grave o que aconteceu, porque esse atirador teve acesso ao telhado de um prédio com uma visão claríssima do palco e uma visão muito clara do ex-presidente Donald Trump. Ele poderia, de fato, ter matado o presidente durante a campanha. Então, um erro muito grave que levou a essa revisão na forma como o serviço secreto opera nos Estados Unidos para a proteção dos candidatos e das autoridades e levou à demissão da diretora do serviço secreto. De novo, neste momento não temos informações se se trata de um atentado contra o Donald Trump. Aparentemente não. E a boa informação, a informação positiva, Uribe, é que ele está a salvo. Então não existe um risco contra o Donald Trump neste momento, que seria mais uma catástrofe se qualquer coisa acontecesse no meio dessa eleição. Mais uma vez, não há espaço para violência na política. Só diálogo, é assim que é feita a democracia. Américo Martins, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos nesse Breaking News.